Mas os gráficos desse game são ridículos, as janelas, os prédios, meu Deus do céu, não dá. Mas as batalhas são incrivelmente divertidas, e as capturas então nem se fala. Bom, diante de muitas controvérsias, Pokémon Legends EA é bom ou não é? E esse aqui é o meu review do jogo, após ter zerado o game com sei lá quantas horas. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. É isso aí, vamos fazer um breve review, vou passar para vocês o que é que eu achei agora que eu zerei Pokémon Legends EA. Ele é bom mesmo ou ele é ruim mesmo, como a galera vem falando, né? Muita gente falando que é bom, muita gente falando que é ruim. Vou adentrar um pouquinho mais, vou explicar alguns pontos para vocês e vou dar o meu veredito com relação ao jogo. Então bora lá, like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, hype o vídeo e vamos começar a falar aqui de Pokémon Legends EA, onde eu não vou falar assim só os pontos positivos e só os pontos negativos. Eu não criei nenhum roteiro para esse vídeo, então eu vou falando conforme as coisas vão vindo à mente. Então assista ao vídeo até o finalzinho para entender tudo certinho aí, qual que é a minha opinião, e obviamente você também não precisa concordar com a minha opinião, né? Você pode ter a sua aí, só mantenha o respeito aí nos comentários, beleza? Bom, eu quero começar falando aqui já pelo início, né? A gente, quando inicia o game pela primeira vez, a gente já se dá logo de cara com uma tela de seleção de idiomas, onde infelizmente Pokémon Company, Game Freak e Nintendo não se deram ao luxo de trazer o game para português do Brasil. Ainda não foi dessa vez que tivemos um jogo da franquia principal de Pokémon localizado de forma oficial para português do Brasil. Bom, como vocês estão vendo aí na tela, eu zerei o game com aproximadamente 42 horas de gameplay e vi bastante gente internet afora também zerando mais rápido, zerando com mais tempo também, passando mais tempo antes de zerar. Isso se deve porque o jogo te dá aí a opção de você meio que rushar nas missões principais ou também fazer secundárias, ou obviamente você pode até parar para ficar fazendo shiny hunting e tudo mais. Inclusive durante essa minha gameplay de 42 horas eu consegui capturar acho que 6 Pokémon Shiny sem ficar fazendo muita shiny hunt. A única shiny hunt que eu tentei fazer foi pro Froakie e por enquanto eu não consegui porque full odds é complicado. Então logo após a frustração aí de não podermos escolher o idioma português do Brasil, o jogo nos dá uma tela ali de configuração, de customização na verdade de personagem, onde a gente vai criar um garoto ou uma garota e a gente pode customizar. Essa customização ela é inicial, tem bastante opções, temos também depois no late, não só no late game, né, mas no decorrer do jogo, conforme você vai avançando, você vai abrindo novas opções de customização para o seu personagem. Seja mais cabelos, seja novos cortes de cabelo, seja também novas cores, inclusive cores que você pode dividir o cabelo com duas cores, fazer mecha e por aí vai. Tem bastante opção de customização. Ainda falando em Lumiose City, é legal que o jogo tem uma ambientação bem única. É bom por um lado e ruim por outro, na verdade, né? Essa ambientação única é legal porque ela meio que redesenha um pouco do que a gente já está acostumado com os jogos de Pokémon e adiciona um foco mais vertical, né? Então você tem ali a cidade toda para você explorar, mas você também tem o topo dos prédios, onde você encontra Pokémons mais raros, onde você também tem uma certa dificuldade para alcançar certos lugares, cujos mesmos você vai conseguir após desbloquear certas habilidades. Em Lumiose City também temos várias zonas distintas, né? Vários, tipo, vamos dizer, bairros, e é legal também que conforme o game vai avançando, você vai vendo algumas transformações urbanas. E essa abordagem urbana é uma novidade na franquia, né? E oferece ali uma experiência um pouco mais densa e imersiva. Mas como eu falei no meu vídeo de primeiras impressões, né? A Pokémon Company ela consegue fazer algo contrastar dentro do próprio jogo de tipo assim, o bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma experiência densa e imersiva, tem alguns momentos que essa imersão ela se perde, seja pela falta de qualidade na parte gráfica, por exemplo, da própria cidade, com os prédios, janelas sem profundidade e tudo mais, mas também principalmente, ao meu ver, pela falta de uma dublagem, seja ela em qual idioma fosse. Não precisava nem falar, cara, se fizesse só um barulhinho ou falasse igual o Animal Crossing já era alguma coisa. Ainda mais agora que os personagens estão ali com umas feições bem legais, todos eles com uma resolução bem alta. Você encontra vários personagens interessantíssimos
no decorrer do game e o silêncio que assola os diálogos, ou principalmente o silêncio que assola as cutscenes. Esse jogo tem cutscenes, cara, e elas são silenciosas. Então isso quebra muito da imersão, cuja mesmo eu acabei de citar como ponto positivo, mas, novamente, contrasto bom e ruim junto, lado a lado, bem na cara do jogador. Por um lado você tem uma cutscene bem legal, algo bem bacana tá acontecendo, os personagens com expressões faciais bem legais, personagens carismáticos, mas todos eles mudos. Bom, mas mesmo assim ainda é um jogo muito divertido. Para mim ter zerado ele em 40 horas, você pode ter percebido que eu não fui diretamente ao ponto, né? Eu fiquei perdido, eu fiquei explorando, eu fiquei capturando Pokémon. E falando aqui das capturas, elas sim, assim como foi em Pokémon Legend Arceus, em Pokémon Legends EA, as capturas estão excepcionais. É uma delícia capturar Pokémon nesse game, cara. O sistema de captura, ele foi de certa forma refinado. Tem mais opções estratégicas e ele agora é mais fluido. Porém, eu ainda senti falta das comidas que você podia dar para os Pokémon lá em Pokémon Legend Arceus, onde você usava a comida para distrair o Pokémon e então tentar a captura. Ou de repente, quando você ofertava para o Pokémon uma de suas comidas favoritas, ele ficava mais propício à captura. Eu acho que aquilo era bem legal e por mais que eles tenham refinado a captura aqui em ZA, eu acho que as comidinhas davam um toque a mais. Mas mesmo assim, o método de captura, a gameplay desse jogo, no geral, galera, ela é muito boa, ela é muito divertida e ela é muito recompensadora. Porque você tá o tempo todo tendo algum tipo de progresso. Quando você vai capturando os Pokémon, você tá concluindo algum desafio ou está concluindo alguma quest da Mabel, que isso vai fazer com que te ajude a ganhar pontos para você ganhar itens ou ganhar TMs e até o final de tudo isso ganhar um Shiny Charm. Que agora não basta você somente completar a Dex, assim como era nos Pokémon anteriores. Agora você tem que completar todos os requests, né? Todas as requests que a Mabel passou para você, né? Tudo que ela te pediu para fazer ali, você completando isso, você vai juntando esses pontos para até então chegar lá no level 50 e conseguir o Shiny Charm. É um pouco diferente do que era anteriormente, mas é bem legal porque, como eu falei, tudo que você faz no jogo te recompensa com esses pontos, então você sente a progressão a toda ação que você executa dentro do game, você sente essa progressão. Então é bem legal e é bem recompensador. Ainda falando das missões, fora as missões principais, a gente tem bastante missões secundárias que vão sendo apresentadas ao jogador ao decorrer do game. Algumas são bem legais, dentre elas você pegar um Pokémon Shiny, dentre outras você fazer trocas, ou até mesmo batalhar com um determinado tipo de Pokémon contra outro, ou batalhar contra vários Pokémon de uma vez só. Tem vários estilos de missões secundárias que são apresentadas ao jogador. Algumas acabam sendo um pouco repetitivas, eu confesso, mas na grande maioria elas são bem tranquilas de serem executadas. Eu fiquei com aquele sentimento de que, tipo, essas missões secundárias elas poderiam sim ser um pouquinho mais profundas, né, ter um pouquinho mais de propósito, porque a sensação que eu tive em alguns momentos é que, tipo, essas missões secundárias era mais ou menos um tutorial para me mostrar alguma mecânica do jogo, cuja mesma mecânica eu não precisava usar o tempo todo. Então, acho que de repente poderiam ter dado um pouco mais de profundidade nessas missões secundárias, mas não vejo como um ponto totalmente negativo. Ainda aqui falando da gameplay, as batalhas, obviamente é a cereja do bolo desse jogo, né? Todo mundo tá falando bem das batalhas, que agora deixou de ser batalhas por turno, né? Nesse game aqui a gente tem umas batalhas um pouco mais puxadas para o tempo real, né? Um pouco mais puxadas para ação. Assim como era no RPG Xenoblade Chronicles, né? Assim como era, não, assim como é na verdade, onde a gente tem os nossos movesets, você pode fazer um moveset diferente, você ainda pode colocar 4 moves diferentes em cada Pokémon, e ali você pode, sei lá, fazer um Pokémon com vários golpes de várias tipagens, onde ele vai ficar um pouco mais equilibrado ou focar num só. Cada movimento tem ali o seu cooldown, você não pode ficar usando, spamando esse movimento o tempo todo, você tem que esperar ele encher, ele recarregar novamente para você usá-lo de novo. E cada movimento tem um tempo diferente de cooldown, o que faz com que você também, assim como era lá em Xenoblade Chronicles, você tenha uma forma meio... Você cria tipo um combo de movimentos, onde você de repente pode começar dando um ataque, um buff de ataque ou um buff de defesa, um outro ataque,
e fazer alguma outra coisa enquanto esses recarregam. É bem legal, a batalha ela ficou bem dinâmica, ficou bem gostosa, é algo bem interessante para a série. Eu espero sinceramente que em Pokémon Legends, nos próximos Pokémon Legends, eles continuem a partir disso daqui e, se puder, aprimorarem ainda mais, refinar ainda mais esse tipo de combate aqui, ficou bem legal. Inclusive movimentos que a gente não usava com tanta frequência fora do competitivo, seria, sei lá, Stealth Rock, Toxic Spikes. Stealth Rock, pra quem não sabe, é só quando o adversário trocava o Pokémon que ia entrar na batalha, ele entrava tomando dano. O mesmo acontecia com esse Toxic Spikes. Eu não lembro se era chance ou se ele já ficava envenenado, ou se tinha uma chance de ficar envenenado, mas se não me engano ele já ficava envenenado. E agora você usa muito mais esses movimentos até mesmo para se defender. Se de repente você tá vindo tomar um ataque físico, o atacante ele tem que passar por esse Toxic Spikes, ele tem que passar pelo Stealth Rock e ele vai tomar bastante dano. Então, tipo, é bem interessante, é um sistema de combate bem interessante, bem inovador e ficou bem gostoso de jogar. Marcel da pós-produção aqui, eu esqueci de mencionar também as batalhas de chefes, que agora a gente enfrenta Pokémons Mega Evoluídos, os Rogue Mega Evolution. São Pokémons que Mega Evoluíram contra sua própria vontade, e o motivo disso tudo você vai entender ao decorrer do jogo, é bem legal. As batalhas são bem legais, existem várias delas ao decorrer de todo o jogo, cada uma com sua peculiaridade, cada Pokémon com seus movimentos, procurando atacar não só o seu Pokémon, mas você, treinador, também. Então você tem que ficar de olho para manter o seu Pokémon vivo e também se manter vivo. É bem legal, as batalhas são muito boas. E é claro que falando de Rogue Mega Evolutions, também nos traz as Mega Evolution, né? As Mega Evoluções, cujas mesmas eu também não mencionei no vídeo. E cara, temos várias Mega Evoluções novas e várias Mega Evoluções já conhecidas. Totalizando, se não me engano, 60 ou 70 Mega Evoluções, eu não me lembro o número ao certo, mas são bastante. Inclusive essas Mega Evoluções também contam na sua Dex, você consegue registrar uma Dex de Mega Evolução que são bem legais. Temos lá já as conhecidas lindíssimas, temos algumas novas que são fantásticas e também temos algumas assim, claro que obviamente deixou um pouquinho a desejar para o gosto de alguns, mas esses também ficaram bem felizes ao gosto de outros, então no fim do dia é tudo questão de gosto. Mas é claro que sim, tanto as Boss Battle como as Mega Evoluções novas e antigas são uma ótima adição ao conjunto geral de Pokémon Legends EA. Puxando agora aqui pro lado do visual, como eu falei agora há pouco, eu acho que o jogo ele tem sim a sua beleza. Ele não é um jogo extremamente bonito graficamente falando com relação aos prédios, janelas e por aí vai. Mas ele tem sim coisas muito bonitas, interiores dos prédios, interiores do esgoto, interiores de alguns lugares, são lindíssimos, ricos em detalhes e são bem feitos. Gostaria que esse nível de capricho que foi implementado nas partes internas do game também tivesse sido implementadas nas áreas externas, porque realmente nas partes internas o gráfico é fantástico. Bom lembrar também que o jogo conta obviamente com limitações técnicas, porque o mesmo também está disponível desde Day One para o Nintendo Switch 1. É claro, teve alguns sacrifícios que tiveram que ter sido feitos para que ele rodasse bem lá no Nintendo Switch 1. E rodar bem, todo mundo fala que roda, eu realmente não testei, mas todo mundo que jogou fala que tá rodando melhor do que Pokémon Scarlet and Violet rodava, né? Então já é um avanço. E aí eu até me pergunto, que a gente viu alguns vazamentos anteriores, antes do jogo ser lançado, que os assets dos prédios, eles tinham sim profundidade e eles eram 3D. E obviamente que isso não se remete à versão final do game. Será que isso foi cortado por conta da versão do Nintendo Switch 1? Mas fora essa parada do contraste, né, de gráfico bonito e feio ao mesmo tempo, né, eu acho que Pokémon Legends EA tem gráficos bem legais, principalmente se a gente levar em consideração modelos de personagens. Os personagens, como eu citei há pouco, que a gente encontra ao decorrer de nossa jornada durante o game, são personagens muito bem feitos, carismáticos, os designs dos personagens são muito bons. É realmente uma tristeza eles serem mudos, mas é muito bom. Eu acho que a Game Freak e a Pokémon Company acertaram muito bem nesses personagens que a gente encontra aqui nesse game. Eu não vou ficar dando detalhes da história, porque como eu sempre comento com vocês aqui, eu não quero estragar a experiência de ninguém. Eu já falei um pouquinho dela no meu vídeo anterior de primeiras impressões, mas
depois de ter zerado o game, a história ela é bem convincente, é uma das melhores até de Pokémon. Ela explora alguns temas como urbanização, interação entre humanos e Pokémon, e com isso também acabam acontecendo conflitos sociais, porque cada pessoa acredita numa coisa diferente e tal, então tem uma profundidade legal na história que não é algo muito comum de se ver em histórias de jogos da franquia Pokémon. Se você gostou da história de XY, algumas coisas são contadas aqui, algumas coisas são resolvidas aqui também, então vale o adendo aí para quem gosta, para quem é fã de Pokémon XY, cai de cabeça aqui que vai te responder algumas perguntas que são bem legais, cara. Eu sinceramente gostei da história. Por fim, a gente tem também menus extremamente mais rápidos e também são didáticos, são bem fáceis, navegáveis, intuitivos e, como eu falei, mais rápidos. Isso pra mim é algo que deveria acontecer em todos os jogos, mas a gente sabe, né, que em Pokémon é até isso a gente tem que falar, né? Menus eram lentos, os Pokémon demoravam pra carregar, até a fotinha do Pokémon demorava pra carregar. Isso não acontece em Pokémon Legends EA. Nesse game tudo é muito rápido, tudo é muito fluido. Inclusive, tocando nessa parte técnica, a gente também tem que mencionar que a parte técnica do game, pelo menos no Switch 2, que é a versão que eu joguei, tá impecável. Eu não senti quedas, eu vi algumas pessoas falando que tem uma queda aqui, outra ali. Eu não senti nada. Joguei do início ao fim muito bem, tanto em modo portátil como em modo dock. A maioria da minha gameplay foi em modo dock, mas eu tô colocando ao fundo aí para vocês verem também como é que o jogo tá rodando em modo portátil e ele tá rodando muito bem, sem travamentos, sem engasgos e até mesmo para você jogar as partidas online em modo portátil, também não tive problemas com lag, não tive problemas com taxa de quadro caindo, não tive problema nenhum. O jogo, por incrível que pareça, é muito bem otimizado no Nintendo Switch 2 e roda muito bem. E por fim, esse game também conta com um modo online, onde são 4 treinadores, cada um por si, cada treinador levando 3 Pokémon consigo, e aí vira uma loucura. Você tem um limite de trocas que você pode fazer, as batalhas elas duram por volta de 3 minutos, se não me engano, são coisas assim bem rápidas, e ao final desse tempo vence quem conseguiu mais knockouts, né? Quem conseguiu eliminar mais Pokémon adversário é o vencedor. É bem legal, é bem gostoso de jogar, tem várias estratégias diferentes, principalmente agora com essa nova modalidade de combate, mas ao mesmo tempo é um baita caos, cara, é um baita caos. E eu ainda não aprendi a jogar direito, eu preciso focar um pouco mais, porque tá focado em zerar o game, mas mesmo assim eu fui lá até chegar na letra K para conseguir a pedra de evolução do Greninja, cuja mesma você só conseguiria pegar, cuja mesma você só consegue pegar se você conseguir chegar até o ranking K das batalhas online. O que, sinceramente, não é assim um grande problema. O grande problema fica para aqueles que não são assinantes do Nintendo Switch Online e querem participar do evento de pegar a pedra de evolução, que infelizmente está atrelada a esse modo online. Então, se você não é assinante online e já resgatou aqueles 7 dias gratuitos, você vai ter que desembolsar um pouquinho mais, assinar o Nintendo Switch Online para conseguir a pedra de evolução. E falando em desembolsar mais um pouquinho, o game chega no full price, né? $69,99 para a versão de Nintendo Switch 2 e $59,99 para a versão de Nintendo Switch 1. Fica aqui uma dica, se você for comprar o jogo de maneira digital, direto na eShop, compra a versão de Nintendo Switch 1, aí você compra o pacote de upgrade para o Nintendo Switch 2, que sai mais barato do que você comprar diretamente a versão de Nintendo Switch 2, vai entender, né? A Nintendo tem hora que ela tá meio cuco, né? Mas também, se você preferir mídia física, fique atento aí em grupos de promoção internet afora aí, porque eu já vi Pokémon Legends EA saindo aí por 270, 280 reais. Então dá para você economizar uma boa grana comprando ele na versão física. Mas enfim, respondendo a pergunta, e aí, o game é ruim? Ele é bom? Vale a pena? Pokémon Legends EA vale a pena no Nintendo Switch 1? Vale a pena no Nintendo Switch 2? Bom, eu quero dizer que, para aquelas pessoas que nunca jogaram um jogo Pokémon, esse daqui é um ótimo caminho de entrada. Você pode começar a jogar Pokémon com esse game aqui, sem dúvida nenhuma. Dito isso, para você que, assim como eu, é fã da franquia de longa data,
obviamente você já deve estar jogando, já deve ter zerado, né? Então você aproveita e já coloca aí embaixo também o que é que você achou do jogo. Eu achei que o jogo realmente é um jogo muito bom, mas no geral, tirando os problemas cujos mesmos eu mencionei alguns pra vocês aqui, né? O gráfico que tá meio aquém de um jogo AAA, tá meio aquém do tamanho que a franquia deveriam ser melhores, né? Principalmente nas partes externas. Tem também a falta de ambientações, já que o jogo só acontece dentro dessa mesma cidade, né? A gente não vai para nenhum outro lugar, então também fica aí como um ponto relativamente negativo, porque a cidade ela é grande, tem bastante coisa, dá para explorar legal. Não senti tanta falta, mas seria legal se tivesse pelo menos mais uma cidadezinha pra gente ter uma variação um pouco de ambientes. A falta da dublagem no game e o preço elevado para aquilo que ele entrega. Tirando esses pontos, caras, é um jogo extremamente divertido, é um jogo fantástico, onde traz aí um sistema de captura delicioso, um método de batalha maravilhoso, uma Pokédex bem concisa, uma Pokédex bem fechadinha, onde pega ali desde aqueles fãs mais hardcore, trazendo Pokémon aí da primeira geração, da segunda geração, mas olha, é uma Pokédex muito fechadinha, muito boa. Eu duvido, pra quem já jogava Pokémon, certeza que vai ter aqui no mínimo uns 4 ou 5 monstros que você vai gostar. Não tem como você não fazer uma party com os seus 6 monstrinhos que você mais gosta de todos os tempos. Provavelmente ele vai estar aqui. É uma Pokédex muito legal. A gameplay é fluidíssima, como eu falei, o jogo roda muito bem. Não tem aquele monte de bug que a gente viu em Scarlet and Violet. Então, sim, no geral é um jogo muito legal, vale bastante a pena para quem é fã. Para quem tá querendo começar a jogar, principalmente se você conseguir pegar num preço melhor. Mas novamente, deixa aí nos comentários o que é que você achou de Pokémon Legends EA que eu quero saber, tá bom? Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo, um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Eu espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!